pessoas, fechando mais uma temporada do nosso canal Ser Espírita. Vamos falar e encerrar esse tema, pelo menos durante algum tempo, que é o perdão. Vim de branco, vim na paz, vim com muita boa vontade para falar exatamente daquilo que nós terminamos no nosso último vídeo, que é perdoar os nossos inimigos e nos reconciliarmos com eles enquanto estivermos caminhando do ladinho deles, quando eles estiverem do nosso lado, na mesma existência física. Porque Jesus nos aconselha a reconciliar com os nossos inimigos durante esse trajeto? Porque enquanto nós estamos aqui no plano físico, gente, é muito mais fácil a gente entrar numa frequência positiva com essas pessoas que não nos são muito agradáveis, que são aquelas que nos magoam, que nos ofendem, ou que a gente não vai com a cara dela mesmo, né? Se a gente não gosta por algum motivo, elas não gostam da gente, porque aqui a gente tem a nossa família, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem diversão, a gente tem inúmeras outras coisas que o nosso pensamento, que os nossos sentimentos se dividem fora aquele inimigo, fora aquele adversário. Isso é uma coisa muito forte, isso é um vínculo que nos faz de alguma maneira mal, que nos deixa de uma forma muito negativa, muito para baixo, que influencia muito a nossa vida, ou seja, a influência dele é importante na nossa vida. Aqui a gente ainda consegue levar em banho-maria, a gente consegue conviver com isso. No plano espiritual, gente, é diferente. Dependendo do vínculo que essa pessoa tenha com a gente, da ausência do perdão, do ódio que pode existir, ou da parte dele para conosco, ou da gente para com ele, ou recíproco, esse ódio no plano espiritual ele se torna fator único e preponderante. Então não tem mais nada à nossa volta. Não tem mais família, não tem mais amigos, não tem mais trabalho. É só o ódio, é só a convivência, é só a agressão mútua, até que um dos dois, ou os dois, resolvam mudar isso. E não é só processos de desentendimento que pode ocorrer, de perseguição, de acompanhamento, de duradouros, com os dois no plano espiritual. Muitas vezes adversários nossos, inimigos, podem vir a desencarnar, podem vir a ir para o plano espiritual, e tal vínculo que nos unem, que eles permanecem ao nosso lado e com outras possibilidades de ações que nos serão profundamente desfavoráveis. Eles passarão a nos perseguir, a interferir na nossa vida de alguma maneira, de uma forma muito mais incisiva, sem que tenhamos plena condição de identificá-los e de percebê-los. Então eles podem começar a nos influenciar de tal maneira que venhamos a nos prejudicar enquanto encarnados, que poderíamos ter evitado, não precisado passar por isso, se tivéssemos com ele tido mais paciência, tido mais amor, se não tivéssemos alimentado o ódio, a desavença. Inúmeros processos obsessivos se estendem até mesmo por séculos, exatamente porque um não consegue perdoar o outro, porque mantém o ódio recíproco, onde durante inúmeras existências, um é o agressor e o outro é a vítima. A antiga vítima passa a ser o agressor e quem era o agressor passa a ser a vítima, numa troca por vezes tão contínua que eles mal percebem a necessidade de mudança. O foco dos dois é unicamente prejudicar, se vingar, se achando no direito de fazer o mal porque recebeu o mal. Isso, gente, não é difícil de acontecer, porque é difícil a gente ter tolerância, a gente perdoar. A gente vê muito isso nos dias de hoje, essa dificuldade que nós temos de desenvolver sentimentos como
a tolerância, o respeito, a igualdade de direitos em questões políticas, em questões religiosas, ainda mais nas redes sociais, como hoje em dia a gente vê que as pessoas se escondem atrás de uma tela, atrás de um teclado, para destilar o ódio, a desavença, para agredir, para injuriar, às vezes até mesmo com mentiras, a quem pensa diferente dele, a quem não quer a mesma coisa que ele, às vezes até de forma gratuita. Quanto mais a gente desenvolve esses sentimentos dentro da gente, mais a gente atrai esse tipo de sentimento para nós. Se a gente tem um inimigo hoje, se você tem alguém que você não goste hoje, ou que não goste de você, ou que vive querendo te prejudicar, ou você quer prejudicá-lo, tente dar um estanque nessa situação, tente mudar, tente tomar a iniciativa de uma reconciliação. E uma coisa muito importante do perdão, gente, é que ele pode ser conquistado por fases. Se hoje você ainda não tem capacidade e o sentimento de perdoar alguém que lhe fez o mal, gente, esquece. Não alimenta. Põe de lado. Mesmo que ele insista, deixa de lado. Deixa ele ser o agressor, deixa ele ser o ofensor. Esquece e segue em frente. Desvincule, desligue-se e siga a sua existência. Vá pelo seu caminho e deixe ele percorrer o caminho dele. Você é o responsável pelo que você faz. Você não é o responsável pelo ato e pela atitude de ninguém. Nunca esqueça disso. Se você tem um desentendimento com alguém, você pede o perdão e a pessoa não quer te perdoar, isso é problema dele, não é problema seu. Você tem o direito de seguir a sua vida. Por mais que você tenha prejudicado alguém, essa pessoa não tem o direito de te julgar. Ela não tem o direito de te condenar. Ela não tem o direito de revidar. Ela não tem. Você pedindo perdão, você se desculpando e você se predispondo a ser uma pessoa melhor, ela não tem o direito de te prender, mesmo que se você a tenha prejudicado. E eu digo isso baseado na lei da reencarnação. Ninguém está livre de erro. Ninguém está livre de ter prejudicado alguém no passado ou vir a prejudicar no futuro. Todos nós erramos, todos nós cometemos erros, todos nós agredimos. Se hoje alguém nos tira a vida de alguém querido, em algum momento a gente pode ter tirado a vida de alguém. E pode ser alguém importante para aquela pessoa. É difícil esquecer uma agressão sofrida, é difícil esquecer uma traição, mas a partir do momento que a gente pare para pensar que eu já agredi, que eu já magoei, que eu já traí, ou que eu não estou impedido que um dia eu venha cometer alguns desses deslizes, algumas dessas agressões, como eu posso querer exigir do próximo o que eu não consigo exigir ainda de mim mesmo? A necessidade do perdão precisa ser inerente dentro de nós. Essa necessidade de reciprocidade de ódio, de perseguição, de revide, de vingança, é uma coisa que satisfaz apenas no momento que a gente concretiza o que a gente almeja. No momento seguinte, a gente já passa a conviver com as consequências do nosso ato. Passar da posição de vítima para agressor é um pulo, é um passo, é uma coisa muito tênue. A gente estar do lado da razão e perder essa razão, basta uma única atitude, um único ato, uma única escolha e que a gente passa a ser aquela pessoa que passa a dever e não mais a ter crédito em alguma situação. O que a gente precisa parar para pensar sempre numa relação recíproca é que existe a ação e a reação. Quando alguém nos ofende, quando alguém nos prejudica, quando alguém nos magoa, a nós ou a um ente querido, é uma ação que ele está fazendo, é um erro que ele está cometendo e é uma consequência que ele deverá assumir no futuro. Aí acaba a responsabilidade dele. E quando começa a nossa?
A nossa responsabilidade começa exatamente na reação. Se eu reajo de forma proporcional à ação que eu sofri, eu passo a assumir as mesmas consequências e as mesmas necessidades de reparação que o meu agressor. Automaticamente eu deixo de ser uma vítima e passo a ser também um agressor. A ação pertence a ele, mas a reação pertence a mim. Tudo que eu fizer a partir do momento que eu sofrer algo de alguém, passa a ser da minha responsabilidade. Se eu perdoar, se eu acatar aquilo como uma necessidade evolutiva do meu irmão do caminho, se eu procurar compreender o que levou ele a fazer aquilo, se eu esquecer a ofensa, essa minha reação me libertará, me fará caminhar para frente, me fará procurar novas opções na minha vida e esse fato fica para trás. Eu sei que há agressões muito graves e que podem mudar o rumo da nossa vida, mas mudado o rumo da nossa vida, a direção que nós iremos tomar vai depender da reação. Ou a gente vai voltar e se afundar no mesmo pântano do nosso agressor, ou a gente vai procurar caminhar para frente, procurar coisas melhores para nós, procurar trazer essa cicatriz, essa dor como experiência, como necessidade de aprendizado, principalmente porque se eu parar para pensar que eu também já magoei e também já errei, se eu desejar o mal para ele, um julgamento austero para ele, eu sei que eu também vou ter um mal lá na frente e vou ter um julgamento proporcional. Lembre-se disso, gente. A reação pertence a você. Eu sei que é difícil perdoar. Eu sei que é difícil você esquecer, principalmente quando é uma coisa grave que envolve os nossos filhos, tantos crimes que a gente vê por aí, tantas coisas baixas, né, em relação a crimes com crianças, com mulheres, a sequestros, a mortes. Mas a gente só consegue crescer, a gente só consegue evoluir, a gente só consegue se libertar disso tudo se a gente mudar a nossa forma de encarar as pessoas e ao mundo. Lembrando mais o ensinamento de Jesus dentro daqueles que nós vimos e que se refere também ao perdão, eu acho até muito bom para a gente fechar esse ciclo, é que ele não esteve aqui entre nós para curar aos sãos, e sim aos enfermos. E esses nossos irmãos do caminho, que não sejamos nós essas pessoas, eles são nada mais que pessoas doentes, pessoas enfermas. E se a gente se equiparar a eles, se igualar a eles, ou desejar o mesmo mal para eles que eles trouxeram para nós, nós também somos pessoas enfermas. Nós não somos melhores que eles em nada, porque nós estamos proporcionalmente apenas revidando, apenas nos equivalendo a eles. Se não der para perdoar, pessoal, esqueça e siga em frente. A vida vai ensinar ele, a dor vai ensinar ele, a necessidade de mudança vai ensinar ele. Em muitos processos de reciprocidade de ódio, às vezes o agressor evolui e a vítima entra num processo de estagnação. Porque o ódio dela é tão grande, a necessidade dela de vingança é tão grande, a necessidade do revide, do fazer o seu agressor sofrer é tão grande, que ela não consegue entender ou perceber que o agressor se arrependeu, reconheceu o erro, tudo fez para pedir perdão, tudo fez para corrigir, tudo fez para ajudar e ela não aceitou. Ele tem o direito de evoluir, porque ele assumiu a sua culpa e quer mudar, enquanto ela fica presa no ódio, fica presa no erro. Parece até ser uma incoerência, mas é verdade. Avança quem errou e fica estacionário quem não conseguiu perdoar esse erro. Isso tudo é só para pensar, gente, porque perdão nada mais é também que um sentimento, e sentimento pertence a cada um de nós. E só lembrando que nós falamos lá no primeiro vídeo. Ame.
Ache dentro de você, o momento que for, esse amor puro que Jesus trouxe para nós. Ache esse amor, que essa conversa sobre perdão, ela vai desaparecer. Porque você não vai precisar perdoar mais ninguém, porque você não vai se sentir ofendido ou magoado por mais ninguém. É um passo gigantesco que a gente tem que dar. Mas a gente só vai conseguir dar a partir do momento que a gente quiser. Eu estou tentando querer, não consigo querer ainda. Quando eu quiser, eu sei que eu vou começar a um passinho de cada vez a avançar. Fiquem em paz, fiquem com Deus, curtam aí o nosso canal, compartilhem, divulguem, conte para todo mundo, para o seu vizinho, mostre para sua mãe que não gosta de ver internet, para sua vovó, porque não é nada nosso. A gente não está ganhando nada com isso, a não ser a vontade de compartilhar um pouquinho que essa doutrina trouxe para nós. Fiquem em paz. Graças a Deus.